Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Engenheiro Fundamentalista e hoje eu vou apresentar mais uma função do Syntax para vocês. Para você que já é cliente, já pode usar, que está liberado hoje. Hoje é dia por volta de 10 de março, não sei quando que esse vídeo vai online, mas é uma função muito importante, porque muita gente me pergunta, Christian, qual é a rentabilidade mensal da minha carteira, porque eu tenho outro investimento aqui num banco e lá o gerente me passa a rentabilidade mensal e eu queria comparar com meus investimentos com renda variável e o Syntax não mostra isso e blá blá blá. Eu sempre falei que o cálculo de rentabilidade mensal é extremamente complexo, apesar de poucas pessoas acreditarem em mim. Não é que eu não queira fazer essa função no Syntax, acho que ela é quase mandatória, só que o cálculo é bem complexo, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês com um pouquinho de detalhe tudo, como é que eu fiz esse script novo aqui no Syntax, lembrando que o Syntax é a ferramenta que eu desenvolvi para os alunos e também para gerenciamento de portfólio, tem os cursos aqui, se você quiser utilizar a ferramenta também para fazer o gerenciamento dos seus investimentos, entre em contato comigo no formulário aqui embaixo, tá bom? Também tem um canal do WhatsApp para você participar de graça sobre investimentos, que é o canal Brothers do Syntax. Então vamos lá, é aqui, ó, relatórios, rentabilidade, tá? Então a gente vai estar travado aqui com o nosso usuário, que é o Chamorro, cálculo de rentabilidade mensal. Então eu quero saber qual foi a rentabilidade de janeiro. Eu clico em calcular, tá? Então vamos lá, já apareceu o resultado. Então vamos ver como é que eu imaginei que faria o resultado. Primeira coisa, eu quero identificar fluxo de capital. Entrou dinheiro novo durante o mês de janeiro de 2023? Não entrou dinheiro. Tá vendo aqui? Ó, não entrou dinheiro nenhum. Então tá bom. Você fez compras ao longo do mês? Vai aparecer aqui todas as compras que você fez. Nesse caso ele não fez compra. Você fez venda ao longo do mês? Não. Também não apareceu as vendas aqui no mês, tá? Então o script, para ele conseguir fazer as contas, ele tem que levar em consideração se você colocou dinheiro no meio do caminho, né? Porque imagina uma situação hipotética, você colocou R$100 e no final do mês a carteira está com 101, cresceu 1%, fácil de entender. Você colocou R$100 e você aportou R$5 e no final do período a carteira está com 106, quanto que ela cresceu? Ela teve um crescimento de 6%, só que somente 1% foi de rentabilidade, porque 5% foi de aporte de dinheiro novo. E imagino que você, cliente, aluno ou usuário do Syntax, não está querendo saber da rentabilidade com aporte, porque isso aí é consequência, né? Eu quero saber quanto rendeu sem aportar. Então a gente faz, o Syntax analisa essa ferramenta, ou seja, analisa esse conceito de expurgar o aporte do mês, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui como é que funciona então o script, a matemática por trás, tá bom? Ele então analisa o fechamento de janeiro, o que o cliente tinha, está aqui todos os ativos dele, FI, Tesouro e ações, pega a quantidade que ele tinha no dia 31, acompanha a data aqui, ok? O valor de fechamento no dia 31 e multiplica, então nós temos aqui o patrimônio do cliente no final do mês, que neste caso aqui de testes, esse usuário de testes, a gente estava com 9.982, tá bom? Beleza, agora eu tenho que descobrir quanto que ele tinha no começo do mês, tá? E o começo do mês, na verdade, é o último dia do mês anterior, então a gente calculou o patrimônio no dia 31/12/2022. Nós analisamos quais ativos ele tinha, a quantidade, multiplicamos pelo valor, chegamos no patrimônio total do início do mês, que era 10.016. Então a gente consegue ir às contas. Então vamos lá, com muita calma nessa hora. Eu preciso saber quanto que você tinha de saldo na corretora. Por quê? Porque você pode ter feito compras no meio do período sem utilizar o dinheiro novo. Então eu tenho que levar em consideração que aquela compra que você fez com dinheiro que já estava disponível na corretora no fim do mês não é aporte novo, é aporte do mês passado. Tá? E eu tenho que levar em consideração por quê? Porque o patrimônio que você tinha no último dia do mês é o patrimônio inicial mais o dinheiro parado, que na verdade deu 10.035. Tá? Então o Syntax leva isso em consideração. Se a sua corretora, se o seu gerente de banco, se os seus investimentos que mostram lá aquela folhinha, rendi 1%, rendi 0,9% por mês, como é que eles fazem essas contas? Não é assim. Eu tenho curiosidade para saber, eu suspeito que eles fazem uma conta acochambrada, ignorando um monte de coisa lá, tá? Teve renda passiva? O Syntax leva em consideração a renda passiva. Se você recebeu
R$2.000 de renda passiva no meio do mês. Se você fez compras com esse R$2.000, esse eu tenho que levar em consideração como aumento de patrimônio. Tá? Eu não levo em consideração os R$2.000, mas eu levo em consideração o que você comprou com R$2.000, porque se você comprou, por exemplo, no dia 10, ele inclusive valorizou. Você entendeu? Se você comprou no dia 31, tudo bem, fica fácil. Mas se você comprou logo no início do mês, você teve aí 20 dias de volatilidade. Pode ser que aquilo que você comprou com a renda passiva, sei lá, no dia 15, ele ainda maturou 15 dias para chegar no final e pode até ter crescido. Então tem que levar isso em consideração, tá bom? Que não é nada muito fácil, porque já não é um crescimento de um mês, porque eles não maturaram 30 dias. Delta de fluxo, ou seja, quanto entrou dinheiro e quanto saiu, nesse caso é 0. Não teve compras no mês, não teve vendas no mês. E se ele fez operação no último dia do mês, que é o dia 31, por que o Syntax tem que levar em consideração isso? Porque quando você faz uma operação de compra no dia 31, o saldo da corretora não é atualizado, ele é atualizado no dia seguinte. Principalmente se você compra tesouro, tá? Tesouro, o saldo da corretora só vai ser atualizado no dia seguinte, que é o dia a data da liquidação, tá? Então, eu tenho que fazer um script para expurgar. Se você tinha 10 mil de saldo, você comprou 9 mil no dia 31, eu sei que na verdade você só tinha R$1.000. Tá? Então eu tenho que expurgar esses valores, é por isso que tem essa pergunta, se você fez alguma compra no final do mês. Tá? Para a gente poder fazer a conta certinho. Saldo na corretora no final do mês ajustado, tá vendo aqui? Ó? Por que é ajustado? Porque se você fez compra no dia 31, eu vou expurgar esse valor do seu saldo. Então temos aqui o patrimônio final investido. Tá? E o delta muito fácil, é o comparativo de quanto você começou com quanto você tem agora, que é o delta real. Só que agora precisamos saber das rentabilidades. A rentabilidade com o aporte, ou seja, se você colocou dinheiro, quanto que cresceu, nesse caso como um aporte, cadê o aporte? Do fluxo, né? Foi 0, como o fluxo foi 0, então os valores são iguais. Tá? Não houve aporte de dinheiro novo. Então, com o aporte e sem aporte deu no mesmo, que nesse caso aqui deu menos 0,53. Legal? Bem complexo, né? Mas vou calcular aqui fevereiro, para a gente ver outros números. Tá? Então, a mesma coisa nesse cliente de teste aqui. O saldo na corretora no início do mês era 0. No final do mês também era 0, fácil. Ele começou então com 9.982 e terminou com 9.980. Tá? Uma pequena queda aqui de 0,01. Levando em consideração a carteira dele. Agora vamos ver aqui, março, tá? Calcula, fez as contas aqui, e aqui você pode ver que nesse caso aqui, a carteira cresceu 1,13, tá? Lembrando que a carteira desse cliente de teste aqui, ele tem um pouquinho de, vamos dar uma olhadinha aqui, ações, fundos imobiliários e tesouro direto, tá? Então uma carteira diversificada, nosso cliente de teste, que é o Chamorro, e agora a gente tem aqui finalmente uma ferramenta com bastante código de programação aqui, tentando ser o mais inteligente possível. Vamos chamar aqui essa aqui de versão número 1, né? Primeira tentativa nossa de fazer um cálculo de rentabilidade mensal. Eu já tinha um script de rentabilidade mensal, mas ele estava extremamente complexo, muito pesado, e agora eu decidi fazer por mês. Então se você tem curiosidade para saber quanto sua carteira cresceu no mês, você que é usuário do Syntax, entra e roda. Se encontrar algum bug, me chama aqui que eu vou arrumar, mas acho que tá interessante. Mas, gente, é muito complexo, que aparece gente que vende com baita de um prejuízo, e aí como é que fica? Tem gente que vende com baita de um lucro, esse lucro é considerado na rentabilidade do mês ou não, ou seja, tem muita coisa para pesquisar, mas por enquanto a gente já tem um bom caminho aqui, um bom começo. Então, rode aí, se você for cliente do Syntax, rode, veja a sua rentabilidade, se você acha que ela está estranha, está muito baixa, está muito alta, etc. Entre em contato comigo, a gente vai discutir sobre ela. Mas temos aqui finalmente uma ferramenta de cálculo de rentabilidade mensal. Muito obrigado, você, cliente, amigo que utiliza a ferramenta. Lembrando que eu sou programador e qualquer coisa que precisar adicionar aqui, que vai agregar valor para você e para os demais clientes, só me chamar aqui que eu vou fazer. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.